Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa que leva o nome do vizinho bonito. Item tio, o que você está fazendo? Por quê? Por que fazer isso? Deixe-me em paz, ninguém verá você morrer. Vasco não prestou atenção às palavras dela naquele momento. Seu rosto estava um pouco vermelho, ele rapidamente a abraçou ainda mais forte. Eu não vou te deixar, eu te amo, só quero te compensar. Sei que você sofreu muito todos esses anos. Tio, do que você está falando? Me solta. Só quero te compensar, eu sei o que você quer. Me solta logo, senão o Senhor Dal vai ver. Ninguém sabe agora, irmã. Estou completamente bêbada e não ligo para nós. E tem dito isso, ele abraçou Gisela ainda mais forte. Essas mãos começaram a fazer as coisas que ele desejava. Gisela lutou desesperadamente, seus braços fracos não tinham mais força. Inscreva-se em nosso canal e comece a ouvir essa fascinante história de adultério. Só de ouvir o barulho alto no beco, os vizinhos perceberam que a senhora Gisela e o senhor Savério estavam discutindo novamente. Isso também é comum neste bairro pobre. Todo mundo tomou isso como certo. Todo mundo sabe que toda vez que o senhor Savério fica bêbado, ele tortura a senhora Gisela. Todos odiavam seu comportamento rude, mas como ele estava bêbado, ninguém se preocupou em prestar atenção. E tem só a pobre Gisela, casada com um homem tão velho. Então o que fazer? Já se passaram mais de 20 anos e tenho certeza de que ela não teve um momento de paz. Para que ele pudesse ter 2 filhos, um menino e uma menina, bonitos e obedientes, ambos se mudaram para a cidade, deixando o casal no campo para cuidarem um do outro. É verdade que a beleza é um destino infeliz. No passado, ela era considerada a rainha da beleza nesta vila de Cooktree. À noite, dezenas de jovens vinham à casa para flertar. Mas de alguma forma, o destino trouxe até o senhor Savério. Então a vida dela deveria ser assim. Mas Deus lhe deu beleza. Embora ela tenha vindo para cá para trabalhar duro nos campos o ano todo, com o rosto na terra e as costas no céu, deitada nua na lama, ela ainda mantinha sua beleza indescritível, pele branca dos pés ao pescoço, e suas sobrancelhas ainda eram pretas e brilhantes, especialmente brilhantes. De manhã, ela é magra e bem proporcionada. Olhando de trás, ninguém ousaria acreditar que ela tem quase 50 anos. Apesar de todas as dificuldades e sofrimentos, ela sempre mantém um sorriso encantador nos lábios. Sorria e cumprimente todos que você encontrar. Foi por essa razão que ela caiu nos olhares sedutores dos vizinhos. Nas festas com os velhos perto da minha casa, eles sempre a mencionavam como uma história e um presente. Por exemplo, embora seja velha, ela ainda parece muito bonita. Então, o que um marido pode fazer se bebe demais? Ele deve tê-la deixado passar fome por décadas. Por isso, ela sempre foi alvo de fofocas entre os velhos da aldeia que abandonavam ou perdiam suas esposas. Mas tenho que admitir, Gisela tem um charme incomum. Os velhos gananciosos não são motivo de conversa, mas até os jovens, com esposas e filhos, também são mesquinhos. Toda vez que ela vai ao mercado ou passa pelas casas de chá no início do beco, ela sempre atrai a atenção de todos. Olhando para o jeito leve como ela anda por trás, muitos homens teriam que engolir a saliva. Quanto à senhora Gisela, ela também estava infeliz. Casada há mais de 20 anos, mas já houve um dia em que ela foi feliz? Quanto ao outro, quando tinha alguns anos, ele começou a beber e a festejar o dia todo. A partir daí, o relacionamento do casal começou a declinar. Na mente de Gisela, a presença do marido quase desapareceu. Desde aquele ano, o casal nunca mais teve relações íntimas. Contar histórias sobre sexo parece ter esfriado há muito tempo. Como mulher, Gisela também ficou muito triste com isso, mas o que ela poderia fazer? Tive que cerrar os dentes e aguentar. Daquele dia em diante, ela esqueceu completamente disso. Fiquem juntos apenas pelos filhos, pelo relacionamento entre marido e mulher. Naquela época, ela esqueceu que era mulher, esqueceu suas necessidades instintivas. As roupas não precisam estar arrumadas, os cabelos não precisam estar penteados. Mas, de alguma forma, recentemente, ela começou a mudar. Vista-se de forma mais limpa, mais arrumada, cheire bem quando sair e, às vezes, até pareça um pouco revelador. Os meninos da aldeia estavam fofocando que foi o início da primavera que causou uma mudança tão drástica. Ela também começou a aprender a usar batom e maquiagem. Seus olhos também começaram a piscar e seu sorriso ao conhecer estranhos se tornou mais encantador.
Ninguém pensou que ela mudaria tão rápido. Os homens sentados na loja de sopas doces conversavam entre si. Ei, a está com uma aparência mais jovem ultimamente? Ela está completamente diferente, não é? É, seus olhos estão vermelhos ultimamente. Será que seu marido te deu alguma injeção ultimamente? Não. Parece tão gorduroso. Daquele poste, os velhos e os jovens olhavam para ela com mais prazer e se aproximavam mais. Porque eles sabiam que o Sr. Savério estava muito fraco naquele momento. Beber desse jeito, às vezes dar para meninas, dar para outras pessoas, não vai adiantar nada. Item da multidão que o seguiu, Vasco foi o mais quieto. Vasco já notava e tinha intenções impróprias em relação a ela há muito tempo, mas era apenas um desejo, um sonho. Deixe a história seguir. Mesmo que alguém pense que homens mais velhos podem flertar com ela, ela tem marido e filhos. Nunca houve má reputação nesta vila, então ela é apenas um sonho para alguns velhos pervertidos. Mas com o Vasco é diferente. Vasco entendia Gisela melhor do que ninguém. Afinal, Vasco era vizinho de Gisela, vizinhos que se ajudavam em momentos de necessidade. Quando o Sr. Savério e sua esposa brigavam ou precisavam de reparos, Vasco era o único a quem podiam chamar para pedir ajuda. Para quem mais você pode ligar? Com o passar dos anos, Vasco entendeu o que era o sofrimento de Gisela. E Vasco também era um homem de olhar aguçado. Ele viu o anseio e o desejo de Gisela de reviver sua infância. Item Vasco completa quase 50 anos este ano, mas é 3 anos mais novo que Gisela. Segundo eles, o Sr. Savério e sua esposa também deveriam ser chamados de irmão e irmã. Vasco está divorciado há 8 anos. Seus filhos são todos moradores da cidade. Ele mora sozinho em casa, cuidando de vários tanques de peixes para ganhar a vida. Como trabalhador, ele era alto e forte, ao contrário do Sr. Savério, que era doente, cheio de cicatrizes, também bebia e não sabia como cuidar da esposa. Vasco tem um olhar habilidoso e sedutor que sempre faz as mulheres se apaixonarem perdidamente por ele. Além disso, sua esposa o havia abandonado há muito tempo, carente do calor de uma mulher, então a energia do homem era intensa, sempre procurando alguém para satisfazer suas necessidades. Nessa época, sabendo que Dona Gisela estava no auge, tudo se encaminhava para a privação, então Vasco a mirou como um alvo a ser alcançado. Item mesmo sabendo que eram vizinhos e parentes distantes, depois de ficar sozinho por tanto tempo, ele ignorou completamente. O plano é bem pensado. Todos os dias em que o Sr. Savério discutia, Vasco vinha, sob o pretexto de reconciliá-los e encorajá-los. Ele sempre dizia palavras doces, que faziam até Gisela se emocionar. Ele fez tudo o que pôde para chamar a atenção de Gisela, para fazê-la entender suas intenções sombrias. Lentamente, mas com segurança, ela começou a ter sentimentos por Vasco. Cada olhar para Vasco não era mais o de um menino vizinho, mas em seus olhos começou a brilhar uma emoção indescritível ao entrar em contato com Vasco. Item isso é verdade. Ela está sozinha há muito tempo e sofre há décadas. Ter um marido indiferente é como não ter um. Agora, de repente, aparece um homem perguntando e encorajando: como posso não me comover? Nesta era de rejuvenescimento, ele se sente vivo novamente. Isso continuou a incitá-la silenciosamente, e ela não conseguia parar. Todas as noites, deitada sozinha, ela desejava que um homem estivesse ao seu lado, alguém para abraçá-la e confortar sua dor e tristeza da velhice. Principalmente a fome de amor que ela sofreu por tantos anos. Item nunca ela havia desejado isso tão intensamente como naquele momento. Tanto que cada vez que pensava no Vasco sentia que ia explodir. Ela não conseguia acreditar que nessa idade esse instinto pudesse ser tão forte. Vendo que as coisas iam bem, o Vasco passou a atacar com mais vigor. Hoje foi a mesma coisa. Sabendo que o Sr. Savério estava bêbado, encolhido na cama e terminando de falar descuidadamente, Vasco se aproximou sorrateiramente. Está me repreendendo de novo? Sinto muito por você. Eu estava tão preocupado em casa, com medo de que ele fizesse alguma coisa com você. Obrigada, tio. Acontece o tempo todo. Já estou acostumado. Está tudo bem. Toda vez que vocês dois discutem, ele provoca as coisas assim. Fico envergonhada. Não há mais nada, irmã. Só sinto pena de você. Vendo você sofrer tanto, olhando para você, não consigo ficar tranquila. Item Dona Gisela virou-se para Vasco com um olhar de admiração e simpatia. Seus olhos estavam prestes a se encher de lágrimas, como se ela quisesse correr para aquele homem e esquecer a humilhação de antes. Além dos filhos distantes, quem mais simpatiza com ela dessa forma?
Sentindo-se impotente e magoada, ela ficou muito feliz por conhecer alguém que a compreendeu e compartilhou com ela. Ele vive como um homem seco diante de uma chuva torrencial. Naquele momento, ela teve duas emoções. Uma era raiva e ressentimento em relação ao seu velho marido, 2 ao censor antes do menino vizinho. Para ser mais direto, pode-se dizer que ela ficou comovida com as doces atitudes de Vasco. Seus olhos pareciam querer dizer algo a Vasco, mas ela parecia tímida e confusa. Ela olhou por um momento e então entrou rapidamente para evitar os olhos de Vasco. Vasco gritou novamente: "Precisa de alguma coisa? Posso ajudar? Você está tão bêbado, o que pode fazer?" Dona Gisela saiu com uma camisola desgrenhada, a barra do vestido ainda sem abaixar. "Não, tudo bem, já terminei. Você vai para casa descansar, eu limpo o quintal e depois termino." Vasco começou a congelar, seus olhos pareciam um pouco envergonhados. Olhando para Gisela de pijama, porque ela é tão estranhamente bonita. A imaginação de Vasco conseguia ver através do pescoço, braços e pernas brancos escondidos sob aquela fina camada de roupa. E é aí que o significado obscuro é mais forte. A senhora. Gisela também entendeu uma parte. Ela caminhou timidamente em direção à pilha de cebolas secas, virando deliberadamente o rosto para Vasco. Quando ela se abaixou, o que precisava ser revelado apareceu. Vasco começou a se sentir incomodado, sua expressão mudou um pouco. Ele pensava: a Gisela está me dando sinal verde? Por que não usar roupa de trabalho? Por que entrar correndo em casa com essa roupa? Pensando nisso, ele caminhou até a senhora Gisela, que estava abaixada para limpar as cebolas secas, e a ajudou. Naquele momento, Gisela olhou para cima. 2 olhos se encontraram. Naquele momento, ambos ficaram sem palavras. Eles coraram e pareceram distraídos, mas em suas mentes sabiam o que a outra pessoa queria. A senhora Gisela entrou na cozinha, Vasco seguindo atrás. Assim que ela colocou as coisas sobre a mesa, um braço redondo a abraçou. Dona Gisela se assustou, virou-se e tentou empurrar Vasco, mas como aquela mão fraca poderia escapar da força de um homem ganancioso? "O que você está fazendo? Por que fez isso? Me deixa em paz. Ninguém vai ver, você está morto." Dona Gisela entrou em pânico. Vasco não deu atenção às palavras dela naquele momento. O rosto dele estava um pouco vermelho, ele estava impaciente e a abraçou ainda mais forte. "Eu não vou te deixar. Eu te amo, só quero te compensar. Sei o quão miserável você tem sido por todos esses anos." Gisela tentou protestar. "O que você está dizendo? Me deixa em paz. Eu só quero te compensar, eu sei o que você quer." Me solta, rapido. "Não, eu tenho medo de ver. Ninguém vai saber agora, irmã. Estou completamente bêbada agora, não me importo com a gente." Dito isso, ele abraçou Gisela ainda mais forte. Aquelas mãos começaram a se mover, fazendo as coisas que ele desejava. Gisela lutou desesperadamente, seus braços fracos não tinham mais força. Ela começou a se deixar levar pelo tumulto. Não que ela estivesse exausta pelas ações de Vasco, mas que na verdade ela estava suavizada pelo seu próprio desejo. Esse desejo, só um abraço pode fazê-lo explodir. Mas com todo o seu calor e força, como ela poderia não derreter? Durante muitos anos, hoje foi a primeira vez que ela tocou em um homem. Quantas emoções surgiram em meu coração. Nesse momento, ela não pensava em histórias falsas nem em medo de que alguém visse suas ações, mas apenas pensava em ser acariciada, em se satisfazer com momentos apaixonantes. Ela disse fracamente: "Não, não, Vasco. Não faça isso, eu não quero. Quem vir vai morrer. Não tenho mais contato direto com a aldeia. Me solta." Depois de ouvir, Vasco carregou Dona Gisela para o cômodo ao lado da cozinha. Ele a colocou cuidadosamente sobre o velho e esfarrapado baú de arroz e sussurrou: "Por favor, irmã. Eu vou te fazer feliz. Quando te vejo, não consigo mais me controlar. Você é tão linda." Gisela ficava dizendo: "Vasco, não. Não podemos fazer isso. Me respeita." Mas, apesar das palavras fracas, Vasco começou a agir apaixonadamente como um libertino. Mesmo envolvida no caso amoroso do vizinho, Gisela ainda tentou lembrá-lo: "Feche a porta, querido. Se ele acordar, você estará morto." Vasco olhou para Gisela, com um olhar gentil. Ele foi direto para cima para verificar se o Sr. Savério estava dormindo profundamente. Quando ele percebeu que seu irmão estava completamente bêbado,
ele desceu até o quarto e trancou a porta. Apenas me virei e vi a senhora Gisela, sem nenhuma peça de roupa no corpo. Vasco ficou surpreso, mas Dona Gisela estava envolvida nessa brincadeira. Ela se levantou, puxou Vasco para seus braços e sussurrou: "Desculpe, eu estava desejando isso há muito tempo. Todas as noites tenho que suportar a solidão e reprimir o sufocamento. Eu também tenho sentimentos por ele há muito tempo. Eu não esperava que estaríamos nessa situação hoje. Por favor, me ame." Nesse momento, o tempo pareceu parar. Vasco não teve paciência para responder mais nenhuma pergunta de Gisela. Ele atacou como um tigre faminto durante os anos em que ficou longe da esposa. Hoje, liberto, ele o devorou como um louco. Ele mesmo não esperava que pudesse possuir Gisela tão rapidamente, nem imaginava que ela teria um desejo tão forte. Acontece que durante todo esse tempo ela tentou reprimir seus instintos humanos, permanecendo virtuosa e digna, mas por dentro havia um céu inteiro de desejo. Gisela provavelmente nunca pensou que um dia acabaria fazendo sexo com Vasco. Como ele pôde pensar que estava nos braços de sua prima? No final, esse instinto ainda venceu sua virtuosa personalidade. Ela fechou os olhos e sentiu. Vasco ainda estava louco no coração. Quanto desejo, quanta repressão, ambos liberavam tudo nessa intimidade. Mais de 30 minutos se passaram, mas ambos ainda estavam loucos de êxtase. Eles só pararam quando ouviram a buzina do carro do vizinho. Mesmo que eu me sinta desconfortável e queira prolongar isso, não consigo. Dona Gisela ainda teve que dizer: "Estou com tanto medo. Pare com isso, ser humano ou algo assim." Vasco apenas olhou para ela e continuou. Gisela foi novamente levada pelo êxtase. Parecia que naquele momento, mesmo que o céu e a terra desmoronassem, aquelas duas pessoas não se importariam. Depois de terminar o trabalho, Vasco abraçou Gisela e sussurrou: "Você está feliz? Eu não te decepcionei, não é?" Gisela engasgou, como se estivesse sem fôlego. "Estou tão feliz. Nunca imaginei que seria capaz de aproveitar este momento." Vasco ficou feliz em receber o incentivo da irmã. Ele rapidamente pegou as roupas de Gisela, ajudou-a a vesti-las novamente e então saiu rapidamente da casa de Savério para evitar ser descoberto. A senhora Gisela, depois de alguns minutos de delírio, ainda permanecia sentada distraidamente na varanda. Ela estava em conflito, feliz por ter abandonado seu desejo e se sentindo culpada por suas ações. O marido dela ainda está em casa, então como ela pôde fazer uma coisa tão imoral? Ela não sabe se está certa ou errada, não sabe mais qual é seu ponto de vista. Ela ficou sentada ali por horas, ainda sem conseguir acreditar que tinha feito algo tão chocante. Uma mulher virtuosa como ela dormiu com seu vizinho, um homem considerado justo, mas que traiu seu marido. Perdida em seus pensamentos, tudo que restava em sua mente era uma promessa a si mesma de que nunca deixaria isso acontecer novamente. Considere isso a última vez, bem como um acidente da vida. Naquela noite, como de costume, ela foi até a cozinha para cozinhar arroz para o marido bêbado. Assim que terminou de cozinhar e servir, o velho se recompôs e o chamou: "Ei, senhor Savério. Levante-se e jante, já está tarde." Ele acordou, resmungou, olhou para a bandeja de comida na sua frente. Não havia muita comida, apenas tofu. Ele rosnou, derrubando a bandeja de comida à sua frente: "Sopa cheia de legumes, seu filho da puta. Você não consegue fazer nada decente. O dia todo só tem espinafre de água e tofu, não consigo engolir." Dito isso, ele foi embora, provavelmente para encontrar um lugar para beber. A senhora Gisela olhou para a bandeja de comida espalhada à sua frente e um sentimento de humilhação invadiu seu coração novamente. "Só sei chorar por dentro, lágrimas agora, o que usar para chorar para sempre?" Naquela noite, nos seus momentos de humilhação, ela voltou a pensar no velho Vasco. Na sala fria, os momentos na pequena cozinha voltaram à tona. Em momentos como esse, ela não conseguia se superar. Ela pensou em Vasco novamente, sentiu falta dele, sentiu falta de suas palavras doces e carinhosas perto de seu ouvido, diferentemente de seu marido, que só sabia bater nela. Ela se lembrava de seus ombros fortes, de seus olhos. Parecia que sua solidão e humilhação eram tão grandes que, não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia se conter. Quanto ao Vasco, o cavalo estava habituado à estrada velha. Depois de a comer uma vez, habituou-se e continuou a pedir mais. Ele sempre pensou em Gisela como seu brinquedo, que ela precisava dele porque ele a fazia feliz. Ele entende a psicologia de uma mulher solitária,
entende o desejo de uma garota no auge da vida. Ele sempre teve confiança nisso, pensando em fazer isso com Gisela a qualquer momento. Todos os dias, ele a espreitava e escutava para ver se algo acontecia com a senhora Gisela, para que pudesse encontrar uma desculpa para conversar e brincar. Toda vez que ele a via indo ao mercado, ele corria para cumprimentá-la. Ao ver Vasco de longe, Dona Gisela se sentia um pouco tímida e com medo que as pessoas descobrissem, por isso sempre o evitava para não encará-lo. Ela entendeu seu erro e disse a si mesma que isso nunca aconteceria novamente. Mas essa foi a ideia dela, o Vasco não queria assim. Vasco não parava de chamá-la. Ei, onde você está indo tão linda? Entre e brinque um pouco, tem um bule de chá novo, está uma delícia. Vasco ficou bem na frente do carro de Gisela, segurando-a deliberadamente. Seu rosto demonstrava ganância e urgência. Gisela respondeu, vou ao mercado. Fique parada, senão os vizinhos vão te ver e fofocar. Isso não é bom. Vasco deu um leve sorriso, demonstrando que não se importava com os sentimentos da dona Gisela, olhando-a de cima a baixo. Você anda me evitando ultimamente? Esqueceu o que aconteceu outro dia? Deixe os vizinhos em paz. Não fizemos nada de errado na rua, então por que se preocupar? Por que você não vem até minha casa brincar? Tenho uma coisa engraçada para te contar. Gisela tentou recusar. Não, entre. Não podemos conversar aqui. Vamos fingir que o que aconteceu ontem nunca aconteceu, não mencione mais. Xuan colocou as mãos nos quadris dela, com os olhos semicerrados. Você é tão linda, como posso fingir que nada aconteceu? Ou venha hoje à noite, eu compenso você. Não, Vasco, estou com medo. Ok, não vamos mais falar do passado. Hoje em dia você é um robô bebedor. Luke tensionou que se fizesse algo ruim, mataria todo mundo. Ok, vou indo, acho que foi um acidente. ASRA. Gisela empurrou Fong Tai Vasco para o lado e dirigiu seu carro direto para o centro comunitário. Vasco ficou ali, sorrindo, com os olhos cheios de saudade. O velho prestou atenção nas palavras de Gisela, ele entendeu o que ela queria em seu coração. Hoje, o senhor Savério ficou bêbado novamente, gritou, bateu e quebrou tudo na casa. Ao ouvir barulhos vindos da casa de sua amada, Vasco correu rapidamente para escutar. Ao entrar no pátio, vi a senhora Gisela soluçando no canto da cozinha, e o senhor Savério encolhido em uma cama de madeira. Vasco nem cumprimentou o senhor Savério, mas foi direto até a senhora Gisela. Ao chegar ao Vasco, ela sentiu como se tivesse pegado uma boia salva-vidas na enchente. Ela chorou mais alto, mais dolorosamente, como se buscasse simpatia do fundo do coração. Estou tão miserável, tio. Não quero mais viver. Vasco sentou-se gentilmente e deu-lhe uma palmadinha no ombro. Confortante. Irmã, não precisa chorar, é algo comum, por que deixar que ele faça isso? Estou aqui. Se você tiver algo feliz ou triste, confie em mim. Se continuar assim, eu também ficarei triste. Dito isto, Vasco sentou-se perto da senhora Gisela, colocou o braço esquerdo em volta dela, puxou-a para seus braços e a confortou. Gisela, embora gostasse da sensação, ainda tinha que tentar manter o rosto surpreso. Não faça isso, querida. Ele está deitado do lado de fora da cama. Se a vila vier por acaso, como você pode viver assim? Vasco a consolou, sussurrando em seu ouvido. Ele está agindo como um canalha na garagem, o garoto está bem, o que mais ele sabe? Deixe-me cuidar do seu filho. Sinto muita falta de você, estou em casa, mas meu pensamento está sempre aqui. Ver você sair me dá vontade de correr atrás de você e te abraçar. Dona Gisela, Vasco, não faça isso, eu não quero isso de jeito nenhum. Estou bem, pode ir para casa. Apesar das palavras duras de Gisela, Vasco ainda não tinha intenção de desistir e queria possuir Gisela novamente. Ele puxou Gisela para o canto da cozinha novamente, envolvendo-a com os braços firmemente. Naquele momento, ela apenas ousou sussurrar. Tio, por favor, me deixe ir, você não pode, ele ainda está acordado. Apesar da fraca conversa interna de Gisela, Vasco olhou ao redor e então beliscou o rosto dela pelo bem de sua casa. Gostaria de saber o que Gisela está pensando agora. Mesmo que suas mãos continuassem se debatendo fracamente, tentando escapar do controle de Vasco, suas pernas ainda corriam atrás dela. De volta para casa, agora a poucos passos de sua casa. Ambas as famílias estão no final do beco, próximas a várias outras casas.
As noites em que ninguém se importa. Vasco trancou o portão e arrastou Gisela direto para dentro de casa. Dona Gisela era ingênua, não tinha ideia do que estava acontecendo, nem por que estava naquela casa. Tio, abra a porta e me deixe ir. Você foi longe demais. Você nem pensa em mim. Se alguém souber disso, eu não vou conseguir viver. Quem mais está aí a esta hora? Estou com medo dele, ele está inconsciente. A família do Sr. Chung, que mora ao lado, caiu toda no lago. Agora somos só nós dois. Entretanto, o rosto de Gisela ainda demonstrava pânico e medo. Ela percebeu que estava cometendo um grande erro. Ela nunca pensou que ficaria nessa situação o dia todo. A mulher sentou-se no sofá, num canto da casa, impotente diante das ações de Vasco, assim como impotente diante da própria vida. Ela queria cruzar a linha novamente, escapar da órbita que ela estava enfrentando há tanto tempo. Antes que ela pudesse se recuperar da atitude ousada de Vasco, ela foi abraçada com força por Vasco. Ela estava fraca novamente, desistiu e se rendeu, teve que manter seu desejo juvenil despertado. Então, ela se lançou naquele caso de amor secreto, não mais com medo ou ansiedade, mas com momentos de intensa felicidade. Não sei por que fiz isso, querida. Sou uma má pessoa. Se meu marido soubesse que eu sou assim, provavelmente não me perdoaria. Você cumpriu seus deveres de mãe e esposa por tantos anos. Mas só porque o Vasco te confortou, deixa pra lá. Se ele não pode cuidar de você, então deixe que eu cuide, tudo bem. Vendo você sofrer e definhar daquele jeito, não consigo ficar tranquila. Pare de pensar nisso, a gente só faz isso de vez em quando, não todo dia. É doloroso demais para você pensar nisso. Tudo bem ter um caso longe, mas você está aqui ao lado. Estou com tanto medo, esta é a última vez, não quero ter outra. A agulha na bolsa vai acabar saindo. Você e eu estamos prestes a morrer antes dos nossos avós, isso é muito pecaminoso. Com lágrimas rolando, a senhora Gisela acrescentou mais uma vez e então pegou as roupas que ainda estavam no chão e as vestiu. Vasco não demonstrou interesse no que ela disse. Tia, estamos apenas nos ajudando a resolver um problema delicado, não estamos em um relacionamento, então não precisa se preocupar. O Sr. Savério ainda está vivo, senão eu já teria te trazido para cá para morar comigo há muito tempo. Você não me entende nem um pouco. Eu também não entendo porque você é tão tranquila. Tudo bem, esta é a última vez, não haverá outra. Não me procure mais. Vasco abriu a porta para deixar Gisela entrar. Gisela saiu atordoada e com um pouco de medo, sem conseguir acreditar o quanto havia piorado. Mas quando ela chegou em casa e viu o Sr. Savério bêbado e devasso, deitado indefeso em um canto da cama, ela enlouqueceu novamente. Ela queria escapar novamente, queria ser sorrateira novamente. Ela não conseguia mais distinguir o certo do errado, não conseguia mais entender para que vivia, qual era o sentido da sua vida. Mas talvez ela tivesse que parar, mas ela não ousava pensar em como parar. Vasco era muito forte, muito indulgente com ela, ninguém conseguia fazê-la tão feliz quanto ele. Bom, pensei que pararia por aí, mas não. Então vieram os dias em que ela vivia num sonho. Então os vizinhos começaram a fofocar. Nesse momento, o velho foi até a casa de chá no final do beco e ouviu. Ei, você viu a dona Gisela, a esposa do Sr. Savério? Ultimamente, nossa, ela parece estar em um estado de rejuvenescimento, muito bonita, mas sempre assim, sempre flertando com aquele velho Vasco. Ah, talvez esteja acontecendo alguma coisa. Eu também estou desconfiado. Teremos que ver. O amigo da água interrompeu. Vejo que o Vasco raramente anda por aqui ultimamente, e outro dia quando fui ao mercado vi duas pessoas se agarrando, não consegui ouvir direito. Antes disso, Vasco notou que o Sr. Savério estava bêbado, caminhando em direção ao fim da aldeia. Pensando que ele era extravagante, bebendo e morto no mesmo lugar, ele correu para a casa da senhora Gisela, que ficava ao lado. Ao ver isso, ele correu. Naquela hora, ela estava secando amendoim no quintal. Ele correu para abraçar Gisela por trás. Vamos, deixe-o ir, ele está na entrada da vila, bêbado, não vai voltar, você precisa se preocupar. Vamos, entre um pouquinho, querida. Então, os dois simplesmente correram um em direção ao outro. Mas a vida é amarga. Enquanto estava na cozinha, o Sr. Savério ouviu isso, então foi direto para casa. Ele entrou furtivamente na casa e viu sua esposa deitada nos braços do vizinho. Naquela época, ele também estava cambaleando devido ao álcool, vendo claramente sua esposa deitada nos braços de outro homem.
O velho gritava loucamente, batendo em tudo que conseguia alcançar. Ele encontrou tudo que pôde para atirar no casal de amantes. Vasco vestiu rapidamente a camisa e correu para casa. Agora, só resta Gisela, a esposa virtuosa, mas agora inimiga de Savério. Ela estava humilhada, deitada no canto da cozinha, seus gritos e súplicas não mais audíveis. Talvez ela estivesse envergonhada demais de suas ações. Nunca antes sua casa tinha sido tomada por discussões e gritos tão altos, e nunca antes tantos vizinhos tinham vindo assistir. Os xingamentos e agressões do Sr. Savério continuaram por horas, até que o marido bêbado não teve mais forças para atormentá-la. O Sr. Savério estava caído na varanda, respirando fracamente. Não há vergonha maior do que esta. Os sussurros dos vizinhos lá fora, os gemidos inconscientes do marido bêbado e até os soluços silenciosos de Gisela no escuro. Talvez as coisas tenham acabado, não há mais chance de lavar essa imundície. ASRA. Gisela gradualmente caiu na inconsciência, diferentemente das belas circunstâncias que a cercavam. Quando abri os olhos e acordei, já eram 2 horas da tarde do dia seguinte. Ela estava deitada na cama com o corpo coberto de feridas. Seus 2 filhos ouviram a notícia e voltaram de Hanoi para intervir. Tudo era tão óbvio, pega em flagrante, e ela não conseguia dar nenhuma explicação ou justificativa para suas ações, só conseguia murmurar desculpas e apelos amargos. Ela só espera que seu velho marido e filhos possam perdoá-la. Ela se odiava, ou melhor, se odiava, justamente por causa de seus desejos indignos e então perdeu tudo. Ela não conseguia mais receber os olhares amorosos dos vizinhos, nem conseguia mais ver momentos de paz naquela casa. Mesmo que o filho a perdoe, ainda será uma mancha, uma cicatriz que ela carregará pelo resto da vida. Depois de alguns dias de permanência para encorajar a mãe, com medo de que ela ficasse presa, tivesse pensamentos distorcidos e tomasse atitudes imprudentes, as 2 crianças tiveram que retornar para Hanoi. Nesta casa só restam 2 velhos solitários. A casa já estava fria e abafada, agora estava ainda mais sombria. Ela teve que ouvir as constantes provocações do Sr. Savério, da manhã até a noite. Somente quando ele estava bêbado ela conseguia ter paz. Ele ainda batia nela de vez em quando estava com ciúmes. Talvez esse fosse o preço que ela teve que pagar por seus erros do passado. Ela nunca pensou que sua vida seria tão amarga. Muitas vezes ela quis desistir, quis ir embora, ou pior, quis fugir dessa vida. Mas ela não conseguiu. Se ela for embora, não haverá ninguém para cuidar do marido, ninguém para ficar e pagar a dívida dela, e ninguém para pagar os filhos dela. No final, ela escolheu ficar, escolheu as fofocas da aldeia, aceitou a tortura do Sr. Savério, aceitou o preço de cumprir seus deveres de esposa e mãe até o fim de sua vida. Item quanto ao velho Vasco, depois de descoberto, também foi secretamente para a cidade trabalhar, deixando para trás sua casa, deixando para trás os rumores humilhantes e evitando também o irmão que havia traído. Foi uma grande lição para ambos, uma lição que, só de lembrar, foi o suficiente para partir seus corações. E certamente, essas 2 pessoas pecadoras nunca mais ousarão repetir a ofensa, porque sabem que o preço do adultério é muito alto. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor justifica a infidelidade de Teodoro? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós no apaixonante e dramático caso Teodoro. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.